A Câmara analisa uma proposta que prorroga a licença-maternidade nos municípios que declararem estado de calamidade pública. A gente vai conversar com o autor desse projeto, o deputado Schiavinato, do Progressistas do Paraná. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Satisfação poder falar contigo para que essa mensagem chegue a todo cidadão brasileiro, no sentido de poder esclarecer as ações que temos a oportunidade de poder proporcionar a cada cidadão através do nosso trabalho no parlamento. E é importante que, através desse meio de comunicação, toda a sociedade tome conhecimento dos nossos atos. Deputado, vamos falar um pouquinho desse projeto que beneficia aí as mulheres, né, que estão na licença maternidade. Pelo projeto, então, as mulheres que estejam já de licença maternidade naqueles municípios que declararem estado de calamidade pública, elas permanecerão, então, em licença maternidade até o fim do decreto, é isso? Olha, a ideia é exatamente essa. E isso vem de um trabalho que nós tivemos a oportunidade de poder fazer quando estivemos prefeito aqui em Toledo e observamos a necessidade do alcance do sistema público para proteger as mulheres. Protegendo as mulheres, nós estamos protegendo a família, protegendo a criança. E esse projeto de lei, o 3056, agora de 2020, ele fala exatamente desse tema. Ele oferece a oportunidade aos municípios que declararam estado de calamidade, a oportunidade a essas mães, no momento do nascimento do seu filho, que o período que ela tenha o auxílio, ele seja prorrogado, independente do sistema, né, que foi do regime próprio, né, ou regime do INSS, que ele seja prorrogado para que essa mãe possa acolher a sua criança e dar todo o atendimento necessário no início da vida dessas crianças. O projeto é nesse sentido. Sim. É muito simples. Ele atinge as mães do nosso Brasil, de todos os municípios, e dá essa proteção familiar, dando essa oportunidade para que essa mãe fique um tempo maior, juntamente com o seu filho, pela dificuldade que tem, né? A gente tem que entender que esse momento, o sistema público, em muitas atividades públicas paralisadas em todo o nosso Brasil, principalmente as unidades das nossas escolas e, no caso aqui, as creches que existem nos municípios. E esse projeto ele trata disso. Ele trata da proteção à família, protegendo a mãe e a criança. No momento que a criança nasça, que a mãe possa ter um período maior para poder ficar em casa, cuidando da sua criança, dando todo o apoio e toda assistência a seu filho. Deputado, só para a gente então deixar claro, todas as mulheres então que estão em licença maternidade, tanto da iniciativa privada como do setor público, ou seja, as servidoras públicas, teriam direito então à extensão da licença maternidade até o fim do decreto de calamidade pública, isso em razão da pandemia do novo coronavírus, né? Seria uma forma então que o senhor acredita que vai ajudar a proteger essas famílias, né? As mães e os bebês também, e as famílias de uma forma geral, né? É exatamente isso. A licença, a gestante hoje, ela tem um prazo determinado, né, tanto pelo regime próprio como pelo regime da Previdência do INSS, que as mães têm aquele período que ela fica ausente do trabalho para poder cuidar dessa criança. E esse projeto é muito simples. Ele dá essa oportunidade para que a mãe possa, durante todo esse período, né, que estamos aí vivendo sobre a pandemia, que ela possa se dedicar por inteiro à sua criança. E aquelas mães que já tiveram esse período concluído, esse projeto também ele dá a oportunidade que ela retorne recebendo esse complemento, né, da licença à gestante. E isso é uma ação importante porque a gente sabe, né, o território brasileiro é muito grande, as crianças nascendo em todos os momentos, e muitas mães que tiveram os seus filhos aí lá no começo do ano, elas nesse momento estão perdendo já esse apoio, né, pela legislação e tendo que retornar ao trabalho. Essa lei ela restabelece que durante todo esse período da pandemia, mesmo aquelas gestantes, né, que já tiveram seu filho e que o prazo está sendo concluído, que ela possa novamente retornar ao convívio do lar para poder
continuar no cuidado da sua criança. Então, Então, um projeto que dá sim, essa oportunidade a todas as mães do território nacional. beneficia então as mulheres, as mães, né? Então, que já estão aí no finalzinho ou já finalizaram a licença maternidade, elas poderiam então ficarem aí afastadas do trabalho de licença maternidade em razão aí da pandemia, né, deputado? É exatamente isso, porque você imagina, né, uma mãe que teve o seu filho lá no mês de fevereiro, por exemplo, ela, dependendo do regime, ela concluiu esse auxílio à gestante, né, para que ela possa cuidar da sua criança, e ela teria que agora, ou no mês que vem, retornar ao trabalho. Então, esse projeto sendo aprovado, nós estamos trabalhando para que o seja, ele vai dar essa oportunidade, mesmo na mãe que já teve o seu período concluso, ela pode restabelecer esse período, ficando até o final da pandemia, e queira Deus, né, até dezembro a gente consiga estarmos livres, né, desse nome, dessa ação do ataque do coronavírus aí em todo o território nacional, e que se encerre, né, esse período de pandemia. E essa proteção é fundamental. A gente não consegue ver hoje, né, as mães que moram às vezes numa situação muito difícil, dela ficar ausente, não tem a creche, não tem onde levar o teu filho, não tem recurso suficiente, né, para poder pagar uma cuidadora, e isso traz uma dificuldade muito grande na família. Então, esse projeto restabelece essa condição, que durante a pandemia, todas as mães, elas tenham a oportunidade de ter o convívio com a sua criança, podendo protegê-las, e, logicamente, isso tudo reverte na saúde da própria criança, dando essa oportunidade do convívio materno para que ela tenha um crescimento saudável com a presença e com a participação da sua mãe durante todo o período junto dela. E você imagina, né, as famílias com, às vezes, o marido e a mulher trabalhando fora, a criança veio num planejamento familiar, não se tem onde deixar essa criança, não tem como. Vai deixar com o avô e a avó, são idosos, o problema do contato que a mãe tem que ter com os familiares, né? Mesmo o pai, o sogro, a sogra, o pai e a mãe, isso tudo causa um transtorno muito grande às famílias e uma insegurança na família. Você deixando a mãe cuidando do seu filho, ali ficando no seu convívio social da sua casa, com o distanciamento social que hoje é necessário em função da pandemia, a gente protege a sociedade, protege as famílias, num ato muito simples e que vem para poder dar essa oportunidade, para que essa proteção seja em todas as mães brasileiras, em todos os municípios que declararam a pandemia. Nós estamos conversando com o deputado Schiavinato, do Progressistas do Paraná, sobre um projeto de autoria dele que prorroga a licença maternidade até o fim do decreto de calamidade pública, ou seja, seria uma regra que valeria aí, então, em todos os municípios que decretarem o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Deputado, só para a gente esclarecer aqui uma dúvida, já que a proposta beneficia as mulheres que já encerraram aí a sua licença maternidade, a proposta ela estende esse direito para as mulheres que encerraram em quanto tempo, ou que têm filhos até que idade? Olha, a proposta ela se estende a todas as mulheres que tiveram os seus filhos durante esse período onde houve a legislação, pela legislação, houve a instalação aí, né, da pandemia nos municípios. Então, todas as mães que tiveram os seus filhos durante esse período, não importa, ela pode ter concebido essa criança mesmo antes do processo da pandemia, lá no mês de dezembro, por exemplo. Então, ela terá esse direito baseado nessa lei, para que se prorrogue o auxílio maternidade, né, para que ela possa, durante esse período todo, estar aí no convívio da sua família, cuidando da sua criança. Então, atinge a todas as mulheres, todas as famílias, e é uma proteção fundamental para que a gente leve mais saúde a essa criança pelo simples convívio, né, familiar e pelo apoio materno que possa ter. Então, todas as crianças, né, o recém-nascido, e o recém-nascido ele já vai progredindo a sua vida, né, no seio da sua mãe, e quando tem ali 6, 7, 8, 10 meses, ela continua sobre a proteção da sua mãe, sendo protegida por esse projeto de lei.
Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, uma satisfação poder falar contigo e levar esclarecimento à nossa sociedade de projetos importantes, onde a Câmara Federal, sob o comando do nosso presidente Rodrigo Maia, tem apreciado muitos projetos que protegem a sociedade. Esses projetos estão sendo analisados, tanto na Câmara com a nossa votação, no Senado, colocados ao nosso presidente Bolsonaro, que tem tido a sensibilidade de poder fazer com que os projetos importantes eles sejam sancionados para a proteção da nossa sociedade e faz parte do nosso trabalho. E a gente agradece a oportunidade de poder divulgar para todo o território nacional. Muito obrigado. Tá certo. A gente conversou com o deputado Schiavinato, do Progressistas do Paraná, falando um pouquinho sobre o projeto de autoria dele que prorroga a licença maternidade em todos os municípios que declararem o estado de calamidade pública em razão da Covid-19. A gente fica por aqui e até a próxima.